Gente, vamos lá, continuando. Estamos falando o quê? Remuneração. A carreira policial vai ser remunerada através de subsídios, não é isso? Ok. Cargos comissionados, exclusivamente comissionados. Cadê aqui meu passador? Quando, no exercício da função de escrivão-chefe, investigador-chefe, o servidor fará jus à função gratificada. Isso não é cargo comissionado. Isso aqui é a função gratificada, ok? Isso aqui é implantada diretamente na folha de pagamento lá na gestão de pessoas, né? Ah, professor, mostra a tabela. Cara, eu procurei essa tabela aí e não achei, tá? Não, quem comanda a delegacia é o delegado. Ele é o representante deles, né? É, tem. Existe o que ganha por comissão, é o cartorário, né? Tem um cartorário, tem um cargo também que muito bom, cara, que é lá do Porto, né? Portos, né? Esse cargo aí é o top dos top, cara. Ele ganha por produtividade. O quê? 135 mil? Passou o teto, né? Acontece que, assim, eu militei muito nessa parte de legislação de pessoal do Estado. Eu conheço muito, sabe, essa questão de legislação. Muitas leis, inclusive, ajudei a escrever, participei. Infelizmente, tem muitas brechas ainda, viu? Vamos comigo aqui. Quando no exercício de atividades especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos, o policial fará jus à função gratificada por atividades especiais, tá? É uma comissãozinha, um valorzinho que a pessoa ganha. Não é nada expressivo, viu, gente? É um negocinho, né? É pouquinho, né? Mas o que isso aqui está fazendo aqui? Isso aqui é para desconsiderar, viu, gente? Isso aqui é a Lei Complementar 266, que trata dos cargos em comissão, tá? 166. O policial civil terá subsídio compatível com a importância, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade da atividade policial. Bacana, tranquilo. Parágrafo único. Prestem atenção nisso. O parágrafo único vai definir isso aqui vai definir a remuneração do delegado de polícia. Delegado de polícia, ele faz parte do Poder Executivo? Se está no Poder Executivo, regra geral, ele está vinculado a qual teto? Do Poder Executivo, não é isso? O subsídio do delegado de polícia segue as disposições estabelecidas na Constituição do Estado de Mato Grosso, tomando como parâmetro o subsídio do delegado classe especial. Então, ele fala o seguinte, isso aqui não é uma lei que trata da carreira policial, gente? Aqui tratou sobre subsídios do investigador, do escrivão? Falou, não falou? Só que ele fala o seguinte, do delegado, ele remeteu a remuneração para um cara chamado Constituição do Estado. Agora eu quero ver quem que está estudando. Na Constituição Estadual, qual que é o artiguinho da Polícia Judiciária Civil? Artiguinho 79. A Lei Complementar 407, ela vem o quê? Obedecer o artiguinho 79. Lei Complementar estabelecerá a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil. Tá? Vou aproveitar um ganchozinho aqui. Organização. Quantos títulos da lei? 3. Estatuto, o restante.
Tá? 11. No concurso de delegado e investigador de 2005, das 5 questões, 4 questões versaram sobre organização. Por isso que eu vou gravar uma aula extra para vocês, fazendo essa prova e atualizando essa parte da organização. Lá no inciso 4, diz o seguinte: vencimentos compatíveis com a importância da atividade policial, vírgula, não é isso? Voltando na lei. Até aquela vírgula foi consagrada no artigo 66. O policial civil terá subsídio compatível com a importância, natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade da atividade policial, né? Vírgula. Aplicando-se aos delegados de polícia o disposto no artigo 120 desta Constituição. Então, o subsídio do delegado está vinculado no artiguinho 120. E o que trata esse artiguinho 120? O artiguinho 120 trata desse número. Qual que é o teto? Qual que é o parâmetro do teto do Poder Executivo Estadual? Subsídio do governador do Estado. Esse artiguinho 120, ele vai remeter os subsídios do delegado do Estado a outro teto, que é o teto geral, que é o Supremo Tribunal de Justiça Federal, o STF. Então, é 90,25% do STF. Calma, vamos entender esse cara, ver se está valendo ou não está valendo. As carreiras disciplinadas neste capítulo, aplica-se o disposto do artigo 135 da Constituição Federal. Primeira coisa, qual que é a carreira deste capítulo? Defensoria Pública. Então, neste artiguinho, voltando aqui, este artiguinho aqui equiparou a remuneração do delegado de polícia à remuneração de quem? Do defensor público, da defensoria. Defensor público, como faz parte da, dizendo assim, jurídica, né, carreira jurídica, então ele entrou no benefício do teto, que é 90,25% do subsídio do STF. Ok? Certo? Aqui fala, né? Subsídio do grau do nível máximo da carreira da Defensoria Pública corresponderá a 90 inteiros e 25 centésimos% fixado para os munícipes do Supremo Tribunal Federal. E aí, professor, isso aqui está valendo para o delegado? Está valendo. Ainda não. É uma luta da categoria, estou falando porque eu pesquisei com alguns delegados de polícia. Eles estão precisando de uma lei específica para implantar o teto na categoria. Entenderam, gente? Está aguardando a publicação de uma leizinha, porque na minha interpretação literal do direito, ele já tem direito. Porque a Constituição foi clara, olha só. Aplicando-se, né? 120. O que eu disse 120? Está aqui, ó. 90, 25, STF. Está faltando uma leizinha. Tá? Está faltando uma leizinha para... que é, inclusive, uma bandeira do delegado. Ah, não sei. Aí entendeu? Aí eu não fui nesse detalhamento. Porque o que acontece? Ano passado bagunçou tudo, cara. Tinha tudo anotadinho, porque teve o RGA. Os caras pediram 11,38, conseguiram 9 e pouquinho, e parcelado, 2 aqui, 1 e pouco aqui. Aí é muito cálculo, né?
Você tinha que digitar tudo isso numa planilha e, né? É muita coisa aí. Tá? O certo seria o seguinte, é fazer como faz o governo federal. Ele publica tudo, né? Todas as tabelas. Tá? O subsídio do cargo efetivo é irredutível e acrescido das vantagens, né? Quais são as vantagens? 13º salário, adicional noturno, salário família e horas extras. Tá? Ok. O policial civil perderá, primeiro, o subsídio do dia que não compareceu ao serviço, salvo por motivo legal ou doença comprovada. Bacana? Faltou o serviço? Falta. 2. 1/3 do subsídio do dia, quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora, ou quando se retirar antecipadamente sem autorização. Olha o sistema de assiduidade, né? Aí tem uma jurisprudência estadual. Até 15 minutos, você é permitido compensar no mesmo dia. Entenderam? Se você chegar às 8h15 e tem que sair às 18 horas, você tem que ficar até às 18h15. Ou você pode ir no horário de intervalo. Assim, tá? Então, até 15 minutos é permitido você compensar sem ser penalizado. Tá? Nenhum desconto, consignação em favor de terceiros incidirá sobre o subsídio sem prévia autorização do policial civil, salvo por determinação judicial. Tá? Pensão alimentícia, consignados, né? Tá? As reposições e indenizações ao erário serão descontados em parcelas mensais, não excedentes a 10% do subsídio ou provento, né? Aí isso aqui, eu tenho uma passagem quando militava na área do Estado, né? Que teve um lançamento errado. O cara ganhava 1.500 contos, apareceu lá 150 mil. Só que ele pagou, e deve estar pagando até hoje isso aqui. Está em parcelas mensais, né? O policial civil em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou tiver a sua aposentadoria cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o referido débito. No caso anterior, o cara recebeu a mais, estava pagando em 10%, não é isso? Né? O que aconteceu com ele? Foi demitido, exonerado, teve sua aposentadoria cassada, ele vai ter que indenizar ele vai ter que repor em 60 dias. Por quê? Porque não tem mais salário para descontar. No caso de comprovada má-fé, a reposição deverá ser feita de uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Aqui eu tenho um caso prático. Em conluio com o cara da folha de pagamento, mandou um lançamento errado, veio o valor alto, certo? Você tem que repor, sem juros, sem nada, em 10% do seu salário, né? Aí, se tiver má fé, vai ser só de uma só vez, além do processo administrativo, né? A não quitação do débito no prazo previsto implicará a sua inscrição na dívida ativa. Aí, para quem quiser aprofundar, essa aqui é uma dívida ativa não tributária. O subsídio e o provento não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes da ação judicial. Tá? Isso aqui é uma proteção, inclusive, constitucional. Salário é sagrado. Das vantagens. Tá? Falamos da remuneração, vamos falar das vantagens. Aplica-se ao servidor policial civil, além dos dispostos no artigo 66, desta lei complementar, os seguintes direitos sociais. Professor, aonde que tem os direitos sociais? Lá no artiguinho da Constituição, artiguinho, salvo engano, 7º, tá? Artiguinho 7º, 8º, lá tem os direitos sociais. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias ou 40 horas semanais. 2. Repouso semanal remunerado.
preferencialmente aos domingos. 3. Goza de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Tá? Tudo isso aqui já é de conhecimento público, né? Constitui vantagens ao policial civil. 13º salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, que é o adicional noturno, né? Adicional do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% normal. Esse item 3 aqui, estamos falando de quem? Da hora extra, né? Gratificação por participação em banca de concurso da Polícia Judiciária Civil e prêmio em concurso interno. Tá? Esse prêmio de concurso interno, eu não tenho nenhum exemplo para passar para vocês. Ok? São o quê? Vantagens, né? Ó, prêmio é vantagem, hein? Tem que dar uma leitura com concentração, que isso aqui pode ser objeto de prova. Vamos falar agora da remuneração do trabalho noturno. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Tá? Então, parou. O que é considerado trabalho noturno? Somente o trabalho que começa às 22 horas até... A operação policial começou às 5h30 da manhã. Você tem direito de pleitear adicional noturno? Porque você saiu do horário, tá? Então, das 22 às 5 da manhã. E terá o valor da hora acrescida de mais 25%, computando-se a cada hora com 52 minutos e 30 segundos, né? Como assim, professor? Vai aqui. 1 hora, 60 minutos, né? Ok? Isso aqui é normal. 1 hora noturna, que é das 22 horas às 5 horas da manhã, ela equivale a 52 minutos e lá atrás, qual que é a jornada de trabalho? 8 horas, não é isso? Vai trabalhar menos. Ok? Então, quando tu completar... Então, ele tem esse abatimento aqui. Tá? Isso aqui foi copiado do direito do trabalho, tá? Da CLT. Tá? Então, isso aí já virou padrão aí. Bacana? O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial. Quando tem política de subsídio, não é parcela única, o objetivo do subsídio é afastar o máximo possível tudo que puder que venha incorporar. Tá? Compete ao Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil regulamentar a forma de aferição do adicional noturno. Professor, na prática, é pago? É pago, tá? Não só para a Polícia Judiciária Civil, mas sistema prisional também, a GPEM, é pago, tá? Militar paga. E não, todos, né? Não pode tratar, diferenciar uma categoria paga, outra não, né? Indenizações. Gente, macete para você entender indenização. Quando você fala indenização, significa dizer o seguinte: você está indenizando algo para alguém. O que é indenizar algo? Você está tendo um custo adicional não previsto, não é isso? E você vai, o Estado vai o quê? Vai te indenizar por isso. Tá? Você trabalha em Cuiabá, você vai fazer vai cumprir um trabalho. Você foi designado aí para Rondonópolis, ficar 3 dias lá fazendo uma investigação. Você saiu do seu lar. Você não vai ter custos, então você vai receber diárias, tá? Quais são as indenizações? São 6 tipos de indenizações. Primeiro, ajuda de custo. Tá?
2. Ajuda de custo para atividades em locais de difícil acesso. Esse item 2 aqui, ela é específica para a carreira policial. 3. Diárias. Indenizações por atividade em local de difícil acesso. Copiou? Ou não? Ajuda de custo, o outro é indenização, né? Indenização por atividades especiais. Professor, eu quero saber o detalhamento de cada uma destas, né? No Estatuto da Polícia Judiciária Civil, ele detalhou principalmente o item 1, tá? Os demais detalhamentos aqui, vocês vão ter que fazer um estudo complementar lá na Lei Complementar 04 de 90. E aí, professor? Conselho, esquece. Se atenha a isso aqui, tá? Se atenha, só isso aqui é o suficiente, tá? Indenizações, quantas espécies? 5. Concurseiro competitivo tem que ir com esse número e saber quais são na prova. Muito fácil de confundir, ó, tá? Muito fácil. Vamos falar primeiro, aí. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia constitui indenizações ao servidor? Tá? Transporte. Indenização. Qual que é o objetivo desse exercício para vocês? Passar para vocês que na literatura existe também outros tipos de indenização, tá? Por exemplo, essa questão aqui é do CESP. Delegado, qual que é a banca? CESP, né? Pode correr que o de investigador e escrivão também pode ser do CESP também, né? Tá? Ok? Ajuda de custo. Para que serve essa indenização? É a indenização para o custeio de despesas de viagem, mudança e instalação paga adiantadamente ao policial civil, removido no interesse do serviço policial. Ajuda de custo só paga se for remoção por ofício, né? De uma para outra unidade, quando os motivos impliquem mudança de domicílio, exceto quando as cidades forem contiagudas. Cuiabá, Várzea Grande não tem ajuda de custo. Bacana? Ok? Então, aqui que se aplica a ajuda de custo, né? Professor, e o valor? O valor está regulamentado no artigo 178, né? O pagamento da ajuda de custo ao policial civil terá como base de cálculo a menor remuneração paga no serviço público estadual, levando-se em consideração a distância do local e seu último exercício nos seguintes termos. Tá. Quem tem calculadora perto aqui? Calculadora? Coloca para nós aí. 875 vezes 5. Certo? Entenderam? Então, até 300 quilômetros, 5 vezes. Eu estou colocando que a menor remuneração em torno de R$900. Tá? Tem alguns cargos que o governo deixa abaixo mesmo por causa disso aqui. Porque ele fala que é a menor remuneração. 600, 10 vezes. Né? Ah, menos salário mínimo. Quanto que é? 900? Quanto é o salário mínimo? Vai lá, 973. Põe 1.000. R$1.000, ó. Tá? Então, isso aqui é o valor. Ó, o cara mora longe, ó, 900 quilômetros, 20 vezes. Tá? Banca da FCC adora cobrar essas coisas que tem números, viu, gente? A banca da FCC gosta mais disso, a banca do CESP gosta mais de parte conceitual. Não terá direito à ajuda de custo policial. 1. Removido a pedido ou com seu consentimento por escrito.
Tá? É uma transferência, remoção, né? Transferência, ok? Aqui eu já vi um caso. O cara passou no último concurso da PJC, eu não vou falar aqui a pessoa, claro, né? E quando está em estágio probatório, pode ser a pedido? Não. Só? Tinha que vir para cá, mas não tinha a tal da verba. A verba é o orçamento. O que o cara fez? Não tem problema não, eu vou para o conta e risco, né? Aí vem. Tá? Então, é o quê? Para vocês não dificultarem também, né? O pessoal quer ficar sempre mais próximo da família, né? Tá? Tem uns que já gostam de ficar um pouquinho mais afastado, né? Oi. Oi? Aham. Olha, não, aqui é o seguinte, você estava em Sorriso, você foi para Alta Floresta, foi por ofício. Você vai, não, você vai receber essa distância. Aí você está lá em Alta Floresta, você foi removida por ofício para Cuiabá, você vai receber para cá. Isso aqui não é tão comum quanto lá na Polícia Militar, tá? Na Polícia Militar já é bem mais comum porque o pessoal faz rodízio mesmo, muito comum, tá? Não, não, é sempre... Não, parou. Nas aulas anteriores, nós vimos um detalhe importante sobre ajuda de custo. Aonde que é o curso de formação? Cuiabá. O que lá falou? Que na primeira lotação não terá direito a ajuda de custo. Então, você não tem ponto de partida Cuiabá. Ponto de partida vai ser para onde é a sua primeira lotação. O polo. Tá? Então, olha só. Foi até bom você ter falado isso, porque tem um detalhe da ajuda de custo. Então, na primeira lotação, após o curso de formação, você não fará de jus à indenização ajuda de custo, né? Eu que não concordo. Por exemplo, para promotor, para juiz, recebe. Né? Oi. Ele está perguntando assim, professor, ele tem prazo? No estatuto anterior, que era a lei 155, tinha os prazos determinados, né? Nesse estatuto aqui, ele não estabeleceu prazo. O único prazo que ele estabeleceu foi o seguinte: você em estágio probatório, você não pode ser removido a pedido. Tá? Acabou. Por ofício, por necessidade, a qualquer momento. E também no estado de Mato Grosso não tem o instituto do concurso de remoção. Tá? Já na esfera federal já é comum o concurso de remoção. Ok? Não, nenhuma exceção, porque se você abre exceção para... Mas tem gente que é removido por interesse da administração. É uma briga danada isso aí, viu? Vamos embora. 2. Quando da primeira lotação, após a conclusão, não terá direito, olha só. Não terá direito. Ó, quando da primeira lotação, após a conclusão do curso de formação inicial, técnico profissional da Academia de Polícia. Então, aqui, ó, você está aqui fazendo um curso em Cuiabá, você vai para o Sinop, você vai para o conta e risco. Tá? E bolso, né? Restituirá a ajuda de custo ao policial civil que houver recebido nas formas de circunstâncias abaixo. Ou seja, ele recebeu ajuda de custo, mas agora aconteceu algo que ele vai ter que devolver.
são 3 casos. Primeiro caso, integralmente, de uma só vez, quando a remoção não for efetivada. Qual que é o prazo que ele tem para entrar em exercício aqui? 15 dias. Se em 15 dias ele não entrou em exercício, é tornado sem efeito. E se ele ter recebido, ele vai ter que devolver apenas uma vez. Metade do valor recebido de uma só vez, quando o servidor for removido a pedido, com menos de 6 meses de sua efetiva lotação. Acho que ajuda um pouquinho. Mas aqui é o seguinte, aqui é só para fins de restituição da ajuda. O que você perguntou, se ele foi removido, tem que ficar tanto tempo naquela unidade. Não, tá? Isso aqui é só para custo da ajuda de custo. 3. Metade do valor recebido de uma só vez, quando o licenciado a pedido, com menos de 6 meses de sua efetiva lotação. Tá? Licenciado é o quê? Licenças, né? Então a gente vai ver quais são as licenças aqui. Fechou? Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações adicionais, vantagens, que serão incorporadas ao vencimento, né? Falso, né? Errado. Matou. Esse cara aqui conseguiu. Por que eu trouxe esse cara aqui? Até errada porque não pode incorporar. Preste atenção, gente. Qual que é a remuneração de vocês? Subir, parcela, vencimento, tá? Nós temos algumas gratificações adicionais que são o quê? Incorporadas ao vencimento. De novo, parou tudo. Nós temos alguns tipos de gratificações e adicionais que são incorporadas ao vencimento, mas nós não temos nenhum tipo de indenização que são incorporadas ao vencimento. Ou seja, o aluno tem que estar ligado, saber que vencimento é uma coisa e subsídios, outras coisas. Gratificações são incorporadas aos subsídios? Não. Tá? Não são. Agora, tem algumas gratificações, né? Por exemplo, do Ministério Público Federal, tem a tal da GAMPO deles, né? Então, tem o vencimento e tem a GAMPO. Então, essa GAMPO é incorporada à remuneração. Inclusive, tem a paridade, né, que vai para a aposentadoria e leva junto também. Tá? Opa, terminamos. Clique lá.